Pessoal, bom dia! Hoje falaremos sobre construção convencional, que seria vigas, pilares e lajes com fechamento em tijolo de alvenaria, de tijolo de barro, e o famoso LSF, Light Steel Frame. Light Steel Frame é a estrutura leve metálica. Então, para que eu vou fazer essa comparação? Porque você vai ver no final desse vídeo por que eu estou fazendo a comparação. Então, para isso, se inscreva no meu canal, dê o like, faça os seus comentários, se está ruim, se está bom, se faz parte. Então veja bem, a estrutura convencional que o brasileiro tanto gosta, que seria vigas, pilares, laje e fechamento com tijolo, vamos supor que é uma ótima saída, porque nós ainda temos mão de obra livre. Porém, a CLT, que é a nossa consolidação da lei do trabalho, ela é muito rigorosa e geralmente ela só pune os empresários. Então a gente fica à mercê da justiça do trabalho, que é a única justiça que funciona, mas contra o empresário. Isso é uma crítica construtiva para o sistema judiciário. Já a estrutura Light Steel Frame, ela o que ela é? O que ela é? É uma estrutura metálica, onde as paredes elas são autoportantes. O que é autoportante? Autoportante é que ela segura o próprio peso da estrutura e a sobrecarga. O que é sobrecarga? As pessoas, os móveis, enfim, as coisas extra-obra. Então ela segura o peso próprio, mais a sobrecarga nas paredes, entendeu? Então veja bem, nós temos a estrutura convencional e a estrutura Steel Frame. Daí eu vou dizer para você qual é a dica que eu vou te dar. Para quem tem dinheiro, eu faria LSF, Light Steel Frame. Para quem não tem dinheiro e vai fazer por partes, eu faria com a estrutura tradicional. Tá ok? No próximo, eu vou provar para vocês qual é o mais barato. Eu vou provar para vocês que o Light Steel Frame é mais barato ou não. A convencional é mais barata ou não? Pessoal, hoje eu vou fazer uma tabela comparativa de eficiência construtiva de alvenaria tradicional pelo método industrializado, onde o método industrializado escolhido hoje, e pode ser outros, é o Light Steel Frame. Light Steel Frame está dizendo a construção leve industrializada metálica. Então veja bem, temos a etapa da obra, a alvenaria tradicional e o método industrializado. Vantagens e desvantagens. Vamos lá! Na fundação, senhores, veja bem, ó, o que eu fiz aqui? Eu peguei e coloquei que nós partiríamos de R$3.000 no metro quadrado da construção, tanto para o método tradicional quanto para o método industrializado. Então, daí fomos fazendo e fomos tirando as vantagens e desvantagens, porque tem percentuais entre um e outro. Então, por exemplo, vamos lá. As vantagens na fundação do método industrializado. Carga leve, radier simples. O que é isso? Veja bem, quando você tem uma estrutura que é muito leve, que é o caso do LSF, que é o Light Steel Frame, em relação à alvenaria tradicional, você pode ter uma fundação muito leve. Então, você gasta muito menos na fundação. Então, veja bem aqui, ó, nesse caso aqui, ó, na alvenaria tradicional, você gastaria R$360. No método industrializado, LSF, 250. Veja bem, só que tem uma desvantagem, tá? E eu não considero uma desvantagem, porque eu estou considerando, gente, o mesmo solo para os dois métodos, entende? Os dois solos. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na minha câmera para vocês terem uma visão geral. Deixa eu acertar. Isso aqui é ao vivo, tá, pessoal? Não é ensaiado, não. Então, exige um solo 100% nivelado. Se existe um solo 100% nivelado, eu não acho que é desvantagem, porque você também, para fazer uma casa de alvenaria tradicional sem gastar muito, você também teria que ter um solo nivelado. Mas vamos considerar que os dois solos são nivelados.
Então você gasta R$250 a menos no método industrializado. Agora vamos para a estrutura. A estrutura de uma casa de alvenaria tradicional tem vigas, pilares e lajes. Aqui no método industrializado, você tem as paredes que vão suportar o peso próprio e a sobrecarga. Por quê? São em cima das paredes, elas não têm vigas, pilares e lajes. As paredes é que aguentam os esforços, que vão diretamente para o radier. Radier é uma laje só. Então, geralmente esse método ele é fixado sobre uma laje, entendeu? Qual é a vantagem do método industrializado? Precisão milimétrica de fábrica. Veja bem, a hora que você definir, vamos lá, você planejou, definiu o projeto, não tem mais volta, porque ele é feito em fábrica, ele vem de fábrica e é montado na obra, já vem todos as peças numeradas e para colocação imediata, por isso que ela é rápida. Só que, nesse caso aqui, o insumo inicial é mais caro, porque o aço é mais caro, certo? Mas vamos lá, vamos para frente. Então ele é um pouco mais caro na estrutura. Mas a mão de obra, por nós termos a nossa mão de obra, aquela mão de obra do pedreiro, do carpinteiro, do empreiteiro, que é indicado pelo vovô, pela vovó, e assim vai sucessivamente, custa R$900. Para o método industrializado, é R$600. A obra no sistema industrializado é 3 vezes mais rápida e enxuta, porque você não tem desperdício de material, ela já vem numerada, ela é muito fácil de montar. Só que tem um probleminha, requer equipe especializada. Na alvenaria tradicional, você não, vem o João da esquina, vem o avô indicou o pedreiro e assim sucessivamente. No fim, caímos numa armadilha que a gente já sabe onde vai cair. Instalações. As instalações, para você fazer no método tradicional, é quebra de parede, você embute tubo, embute eletroduto e assim vai, né? No método industrializado, ele vai por dentro, porque o método industrializado, ele é tipo um sanduíche, ele vai uma placa de um lado e uma placa do outro e você passa por dentro as suas instalações. Essas furações vêm direto de fábrica, zero quebra. Então, pessoal, veja bem, nós já estamos gastando nas instalações no método tradicional R$300. No método industrializado, R$210. Então, vamos ver como a coisa está acontecendo. Só que estão dizendo aqui que tem uma desvantagem. Exige projeto prévio rígido. Gente, esse projeto prévio rígido é para qualquer tipo de obra. Não é desvantagem nenhuma, não. Você tem que ter um projeto já rígido desde o começo. Se você começar a modificar na alvenaria tradicional, você vai ter retrabalho, você vai gastar mais e não vai acabar a obra. Já falei isso em outros vídeos. Perdas. Você sabe que numa alvenaria tradicional existe perda de mão de obra, perda de materiais. Então você gasta R$240 por metro quadrado na alvenaria tradicional. No método industrializado, R$60. Vantagem, obra limpa, é um desperdício menor que 2%. Na obra convencional chega a 30%. Meu Deus do céu. Veja bem, a desvantagem, cuidado do frete e descarga. O frete pode sair caro, depende de onde você compra, mas hoje nós estamos com tanta facilidade de compra desses materiais que em todas as regiões do Brasil já existe o light steel frame. O isolamento numa alvenaria tradicional vem através dos tijolos, da espessura da parede, do chapisco, do reboco. Então nós temos R$210 por metro quadrado. No método industrializado, 180. Por quê? Porque ele vai por dentro desse sanduíche, vai as mantas, que pode ser manta de fibrocimento, de lã de vidro, pode ser manta PET, e tem outras, além do mais tem outras ainda.
Reparos pedem técnica própria. Mas não é para ter reparo porque ela vem já planejada para isso. Não é o caso da nossa alvenaria tradicional. Ela tem os reparos, não precisa reparo nenhum, mas pode acontecer. Se de repente você quer trocar alguma coisa, você vai pagar por isso. Mas normalmente o isolamento é R$210 para a alvenaria tradicional por metro quadrado e para o metro industrializado 180, certo? Então veja bem, pessoal, tem outras vantagens e desvantagens aqui. Você vai me perguntar, eu me perguntei e fui perguntar para as pessoas, que eu não sou especializado em LSF não, mas fui perguntar para técnicos com isso. Eu perguntei, e o acabamento é mais rápido na alvenaria tradicional ou no método industrializado? Pessoal, para a minha estranheza, o método industrializado é muito mais fácil. Por quê? Quando você coloca as placas, ela já fica nivelada, 0% de perda em relação a chapisco, reboco, sem engrossar a parede, nada. Na tradicional nós temos esse problema. Nós temos um problema de mão de obra muito ruim, então nós precisamos botar reboco de 3 centímetros, 4 centímetros. Aqui não precisa de reboco, é só você pegar a sua massa AC3 e botar o seu azulejo e pronto. Então veja bem, o acabamento no método industrializado é muito mais rápido, entendeu? Então, chegando à comparação final de uma obra de alvenaria tradicional para um método industrializado, quanto é que saiu a alvenaria tradicional? R$3.000. Numa obra industrializada, R$2.500. Geralmente, pessoal, esse valor, ele iguala. Mas aqui, como nós pegamos uma casa com o mesmo tipo de solo, tudo certinho, daí a industrializada ficou R$500 por metro quadrado mais barato. Veja bem, para concluir, uma das conclusões que a gente pega é o seguinte: o método industrializado absorve um custo inicial maior. Então, para quem tem dinheiro em caixa, o custo, ou melhor, o método industrializado é muito melhor, porque você tem um desembolso inicial e acaba a obra mais rápido. Então você tem, no método industrializado, veja bem, observe um custo inicial maior na estrutura, mas compensa na redução do tempo, economia de mão de obra, eliminação de perda, gerando um custo final R$500 por metro quadrado menor para este caso. Eu não digo que seja para qualquer caso. Por quê? Vamos supor que você pegue um terreno em desnível. Você vai ter que fazer que ele se nivele. Não precisa ser com terraplanagem, não. Você pode fazer uma estrutura escalonada em platô que vai, digamos assim, você vai fazer para o platô, você vai fazer em níveis e você vai montar a casa industrializada nesses platôs. Se você pegar um terreno em desnível na alvenaria tradicional, você vai ter problema de aterro, de corte, aterro, terraplanagem, muro de arrimo, assim, é uma bagunça, né? Então, eu sugiro para quem tem dinheiro e tem pressa de morar, que não quer pagar mais aluguel, porque, veja bem, se uma casa industrializada leva 6 meses e a outra leva 1 ano e meio, quanto é que você perde só de aluguel? Se você for fazer uma obra comercial que você precisa faturar em 6 meses, quanto é que você fatura por mês? Você deixa, se você for para a obra tradicional, quanto é que você deixa de faturar? Então depende da finalidade. Eu acho o seguinte, dependendo da finalidade, eu optaria por alvenaria tradicional. Se eu não tivesse dinheiro, tinha que construir por etapas. Se eu tivesse dinheiro para acabar rapidamente, precisasse acabar rapidamente, eu usaria o método industrial. Mas vamos comentar logo em seguida sobre isso. Nós fizemos uma tabela comparativa pegando 2 terrenos iguais, totalmente nivelado. Partimos de um valor base de R$3.000 por metro quadrado, que deve ser uma casa médio-baixo padrão. Eu não entrei nesse detalhe. E fizemos um comparativo. Chegamos à conclusão, naquele caso, que se eu tivesse dinheiro, eu faria com LSF, que é o Light Steel Frame. E se eu não tivesse dinheiro, eu faria por etapas, eu faria a famosa
estrutura convencional, que é vigas, pilares, lajes e fechamento com tijolo tradicional, o famoso tijolo de barro. Então, mas temos algumas surpresinhas aí, tá? Então, para me dizer essas surpresinhas, gente, por favor, se inscreva no meu canal, dê o like, toque o sininho. Por quê? Gente, eu não vivo sem dinheiro. Eu preciso de dinheiro para você ter novas opções de como ganhar dinheiro. Se você não quer ganhar dinheiro, eu também quero. Então, o YouTube, ele me monetiza por causa disso. Se eu não tiver essa monetização, eu não tenho como seguir e vou parar com o meu canal. Então, por favor, se inscreva no meu canal, toque o sininho para receber as notificações que eu preciso de dinheiro. Se você não precisa de dinheiro, ótimo, me diga como é que você ganha dinheiro sem trabalhar, que eu vou fazer igualzinho, eu prometo para você. Então vamos lá, pessoal. Agora, veja bem, se você tem uma casa de padrão luxo, com grandes vãos, com grandes salas, grandes balanços. Sabe o que é um balanço? Quando você não tem pilar embaixo. O steel frame é mais barato. Por quê? Porque o metal, ele absorve muito mais balanço do que o concreto. E o concreto fica pesado, ele vai para a fundação e encarece a fundação. Então, quanto mais vãos livres, melhor para o steel frame. Então, quem fabrica steel frame sabe disso. Então, senhores, como falado, eu vou lhe dizer agora o que eu acho. Então, dê o like no meu canal. É o seguinte, para quem tem dinheiro, eu faria lá steel frame. Porque se eu construir para vender, eu vou ter a casa antes, vou vender, vou me monetizar e dinheiro parado é fria. E o dinheiro vai vir rapidamente. Agora, se eu não tenho dinheiro, vou fazer por etapas, vou pegar o sistema financeiro da habitação, o sistema financeiro imobiliário, assim vai, eu faço de alvenaria. Então tudo é conveniência, tudo é aquele início a planejamento, onde tem a viabilidade econômica. Então, por favor, me ajudem, se inscreva no meu canal, eu estou pedindo para você, porque não adianta, eu não sou hipócrita, dizer que eu estou aqui sem ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, mas não de você. Eu quero ganhar dinheiro, para você, eu quero te ajudar. Eu quero ganhar dinheiro do YouTube, do Facebook, do TikTok, mas não de você. Tá bom, amigão? Me ajude, eu também te ajudo. Um abraço e a vida é um mar de rosas, hein? Abraço, até lá.